Olá, seja bem-vindo ao Gestão de Valor, o podcast da Ciclo Consultoria. Aberta a temporada 2026, Vinícius. É isso aí. Tudo bem, pessoal? Como é que estão todos? Então, como prometido, vamos a mais um capítulo aí. Bacana. Hoje, nossa proposta, conforme o último episódio, é que nós vamos falar hoje sobre a avaliação de ativos. Nós trouxemos uma linha de conhecimento, uma linha de aprendizagem falando do inventário físico, da parte contábil. Né, e todas os seus detalhes. E como prometemos falar de avaliação de ativos, a gente vai recapitular um pouco agora esse conteúdo passado para entender bem como tudo isso vai se conectar e vai desaguar dentro do produto avaliações de ativos. Perfeito, Marcelo. Bom, pessoal, então, recapitulando, né, rapidamente, nós começamos pelo inventário físico, né, onde nós vamos ao cliente, conhecemos as suas instalações e os seus ativos. Então, com isso, a gente tem o estado físico do bem, a sua devida descrição técnica completa. A partir disso, né, a nossa equipe contábil vai e faz as vinculações com os registros contábeis do cliente, onde nós aí sim temos a certeza do que existe, como está registrado na contabilidade. E aí, com isto, né, casado os dois, né, universos, a gente está pronto aí sim para conhecer os valores que esses ativos têm no mercado. Ou seja, uma das finalidades, os ajustes contábeis. Né? Principal demanda hoje, né? A principal demanda hoje é essa, o ajuste contábil. Ou seja, como que está o comportamento do valor do meu ativo no mercado comparado com o meu valor histórico, né? O valor histórico contábil. Porque existe confusões nesse sentido e isso é muito importante se tomar conhecimento. Valor histórico contábil não significa necessariamente valor econômico. Esse é um ponto crucial para ser entendido. Valor econômico, nós estamos falando ou da capacidade que o bem tem de me gerar renda, de me gerar resultado. Perfeito. Né? Ou do valor dele liquidado hoje a mercado, ou seja, o valor líquido de venda. Quanto eu recupero dele? Quanto que vale hoje o meu ativo no mercado, quanto que tem gente disposta a pagar. Então, decisões estratégicas e assertivas passam por um valor justo registrado dentro do controle da empresa, dentro da visão de bordo, né? do controller, do gestor financeiro. Então, é muito comum nós nos depararmos com essas... vamos dizer, com esses equívocos. Diferenças. Né? De valores que às vezes estão sendo levados em consideração para uma tomada de decisão, mas eles não refletem a realidade da companhia. Perfeito. As avaliações podem ser para diversas finalidades. Aqui a gente acabou de puxar o primeiro gancho, né, para a questão da avaliação para o ajuste contábil. Exato. Né? Mas tem outras, né, Vinícius? Cisões, fusões, planejamento estratégico, né, CAPEX. Então, todo ano eu tenho que rever como é que está a minha estrutura. Então, é um dos pontos, sim, muito importantes para ser medido pela gestão da empresa. E também a questão do planejamento tributário. Né? Como é que eu estou hoje as minhas depreciações? Como é que está a vida útil dos meus ativos? Também é um grande foco dentro das avaliações. Ou seja, a avaliação ela não é uma ferramenta de decisão, certo? Ela não é apenas uma obrigação técnica. Ela faz com que todo o compliance da empresa, todas as pessoas que estão ali fazendo a tomada de decisão tenham uma visão geral. O quanto eu estou hoje, sim, saudável na minha empresa, o quanto que os meus relatórios, minhas informações financeiras estão fidedignas com a minha estrutura. Aqui entra um ponto importante que é o seguinte, aí a gente pode puxar o gancho para os CPCs, né? Claro. CPC, para a gente poder compartilhar, né? O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que traduz as IFRS para o Brasil. Né? Então, esse comitê tem o objetivo de trazer a tradução, mas adequar também a restrições e a limites que são impostos hoje, por exemplo, numa Receita Federal, né? no Brasil. Então, a convergência dessa norma internacional para o mercado brasileiro, ela busca indicar e encaminhar soluções para que as empresas estejam aderentes à normativa internacional, às IFRS. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, do primeira questão, que é o valor do bem em uso ou o valor líquido de venda, nós estamos falando do CPC 01. Né? Ou seja, o CPC que trata da recuperabilidade ou teste de impairment. Né? Ou seja, qual o valor do meu ativo registrado na contabilidade a partir do valor histórico, né? E aí o valor histórico é o valor original que eu paguei, descontada a depreciação no curso do tempo. Isso vai me gerar, na data atual, um valor contábil. É o valor residual. Isso aí. Então, ou seja,
Que também, depois a gente pode entrar no residual no conceito CPC 27. Perfeito. Tá? Mas dentro de uma visão inicial contábil, especialmente uma visão mais de anos atrás, que era muito chamado de valor residual. Hoje é mais chamado pelo próprio CPC como valor contábil. Isso aí, tá? perfeito. Então esse valor contábil, hoje, não necessariamente representa o quanto vale no mercado. E quando se tem, especialmente companhias com capital aberto, companhias que precisam estar divulgando de forma assertiva esse dado, esse número, o acionista está muito preocupado em olhar para o balanço e entender se aquele registro, aquele valor do ativo que está lá, ele é recuperável de acordo com o planejamento estratégico da empresa. E aí entra a recuperação ou em uso ou em liquidação de venda hoje, atual. Então, a importância, por uma questão de compliance, uma questão de governança, de tu manter uma avaliação sistemática da avaliação do teu ativo no curso do tempo, porque essas projeções, elas mudam. Claro. Elas mudam seja com o planejamento da empresa ou elas mudam Estratégia. seja com uma questão externa também que nos afeta. Perfeito. Estamos agora, enquanto gravamos esse episódio, vivendo uma oscilação muito grande global de mercado, né? Devido à guerra. Exatamente. Né? Devido aos ataques que estão acontecendo, hoje mais pontuais entre um país e outro, mas isso daí gera, numa economia globalizada, efeitos em toda a cadeia. E já começou. Quem acompanha o dólar, já vimos aí nos últimos 2 dias uma oscilação muito alta, né? Perante o real. Então, é isso que chama a atenção da questão que a gente entra no CPC, da importância das companhias, e aí a gente traduzindo isso para as companhias menores, porque as companhias maiores elas já estão muito habituadas, isso que nós estamos falando agora aqui é terreno muito raso, né? Para companhias o dia a dia deles. Desenvolvidas. Agora, existem médias empresas e pequenas empresas que já podem ter esse olhar também para trazer essa visão de governança para o seu negócio, para que eles melhor se preparem e utilizem ferramentas e metodologias que as grandes corporações utilizam. Perfeito. Afinal, toda a grande um dia foi pequena. Exato. Né? E aprendeu para chegar no tamanho que ela é hoje. Exatamente. E um passo muito básico, e toda empresa, seja ela pequena ou média, realiza, são as manutenções dos seus ativos. E só por ali você já começa a ver o quanto o seu ativo tem de valor. Então os engenheiros mecânicos conhecem. Então eles passam a primeira visão, tá, para o corporativo, para a governança, dizendo, olha, o meu tempo que eu tenho que rever meus ativos. Quando que o meu parque fabril tem que ser revisto? Né? Então uma manutenção bem feita, periodicidade disto, mão de obra adequada, seguindo todas as normativas, o que o fornecedor fala, o teu ativo dura mais. Aí nós vamos entrar um pouquinho na vida útil, mas isso reflete também no que a gente falou agora, que é o seu valor. Se eu tenho uma boa manutenção, meu bem vai durar mais. Não, isso que tu está falando tem impacto direto na geração do caixa, né? Perfeito. Porque se eu estou falando na projeção de uso, né, de um determinado bem, eu estou falando da capacidade que ele tem de me gerar renda. Ao longo do tempo. E, por sua vez, ele tem que ser diluído daquilo que é a despesa. E se eu tenho um equipamento onde eu não tenho um investimento de manutenção, que daqui a um pouco é a melhor prática de mercado, significa que eu tenho uma alta despesa para manter aquele bem operando. Minha lucratividade cai. Exato. É matemática pura. Exatamente. Então, esse passo é bem importante. Isso lá no nosso inventário físico, né? A gente trabalha isso de forma muito forte, porque tu não pode trabalhar só a visão contábil. Nós trabalhamos com a visão contábil e a visão operacional. Como está o bem em uso hoje, instalado e funcionando, e qual é a visão hoje do time de manutenção, time de engenharia, sobre o quanto custa manter aquele bem operando. Perfeito. Qual é o nível tecnológico hoje aplicado nele? Qual é a expectativa desse bem se tornar obsoleto? Né? Porque com o avanço da tecnologia, e todos os equipamentos hoje, por mais mecânicos que seja, eles são carregados, né, de muita tecnologia. A tecnologia normalmente vem com uma aceleração muito grande e torna o bem muito obsoleto antes do tempo daquilo que mecanicamente seria um tempo razoável, né? Um tempo normal. Perfeito. Então, esse bem, isso é muito relevante. Quando a gente falou do CPC 01, recuperabilidade, né? Mas isso é muito importante quando a gente fala do gancho que tu pegou da vida útil econômica. Né? Aí vamos CPC 27. CPC 27. Por quê? Porque a vida útil econômica, ela nada mais é que o tempo de expectativa de uso que eu tenho sobre determinado equipamento. Né? Exato. É o tempo de expectativa de uso. E esse tempo, ele varia, concorda? Claro.
Hoje eu tenho uma expectativa de uso por causa dos elementos que a gente acabou de citar. Manutenção, tecnologia empregada, obsolescência, né? Seja técnica ou tecnológica, mas eu estou falando que essa expectativa se modifica conforme o que o mercado me oferece. E também, se tu me permite, a questão da governança. Se eu aumentar meu turno de trabalho, a minha planta Fabril estava 2 turnos trabalhando e aquela máquina foi projetada para trabalhar 2 e eu botar 3, eu estou oscilando também. Horas de operação, perfeito. Então, tanto na vida útil como no valor de mercado, isso está sendo influenciado. Claro que está gerando mais caixa para a empresa, pode estar gerando mais caixa para a empresa também. Então, isso tudo tem que ser muito bem visto pela governança e ela precisa ter o que então? Relatórios sólidos. Por isso que a área de engenharia, dentro de um parque fabril, é muito importante, porque ela traz confiança para a governança. E nada mais justo, então, que quando a gente está realizando nosso trabalho de inventário, a gente faça reuniões, a gente verifique com eles como que isso se comporta. Porque visualmente, voltando para a parte mecânica, eu posso chegar, por exemplo, numa enfaradadora e eu ver aquela máquina em perfeito estado mecânico. Só que hoje o mercado de primeiro mundo já está trabalhando com uma outra tecnologia que faz com que o mercado agora, se eu for a preço de mercado, buscar a que está instalado no meu cliente, já tem uma depreciação muito forte. O valor dele é muito pequeno. E às vezes assusta o corporativo. Como que um bem que eu investi, por exemplo, 100 mil, hoje, passado 3, 4 anos, ele está valendo 50 mil. E aí entra um ponto da recuperabilidade, né? E essa análise da recuperabilidade, se eu vou direto para a análise do valor líquido de venda, que é esse cenário que você está simulando, eu posso encontrar um valor que em primeiro momento me assusta. Exato. Mas eu posso analisar a unidade geradora de caixa a qual esse bem está envolvido. E essa unidade geradora de caixa pode me apresentar uma expectativa de lucro e de resultado muito superior ao valor líquido de venda do bem atual. Logo, o CPC 01 te orienta. O maior entre os dois. Ou seja, tu analisa unidade geradora de caixa, tu analisa a capacidade de renda que o ativo te oferece e tu analisa quanto ele hoje liquidado a mercado tu consegue reverter. Esse é o ponto de partida, essa é a análise para o teste de impairment, o teste de recuperabilidade. Eu recupero meu ativo ou com ele em uso ou com o valor líquido de venda dele hoje. Quanto que tem alguém disposto a pagar? Perfeito. Então, a gente resume muito bem o impairment a partir dessa ótica, né? E na depreciação, Vinícius, que eu acho que é o que tu já ia puxar também, é bem importante a análise, e aí a gente puxou um pouco para as empresas médias e pequenas, tabela da Receita Federal. Historicamente, as contabilidades estão acostumadas a utilizar a tabela que a Receita Federal orienta, né? Dando um percentual sobre contas do ativo imobilizado, sobre rúbricas. E aí o que acontece? A empresa vai e trata todos os móveis e utensílios a uma mesma taxa. Ela vai e trata todas as máquinas e equipamentos a uma mesma taxa. Equipamentos de informática, veículos, edifícios. E aí a pergunta que fica é, hoje na tua contabilidade, esse tempo de depreciação, tempo de expectativa de uso, ele segue a tabela da Receita Federal? Sim. Essa tabela, esse tempo, está adequado à realidade da tua empresa? Se tu olha para o histórico de uso dos teus bens, confirma aquele tempo que tu está registrando na contabilidade? A gente sabe que não. Exato, a gente vê muito, né? A gente está na planta lá, chega ali na hora, a gente está vendo uma máquina que foi comprada em 90, está funcionando até hoje. Um móvel utensílio, uma mesa, uma cadeira que há 10 anos. Normalmente 15, 20 anos, a gente está vendo ali a cadeira em ótimo estado. Exatamente, ou seja, ela já não tem mais valor contábil. Zerado. Zerou, ou seja, depreciona a totalidade, mas ela ainda está gerando resultado para a companhia. Existe um descompasso neste formato de gestão do patrimônio. E é isso que o CPC vem trazer para proteger e organizar melhor o registro. Se eu passo a revisitar periodicamente o valor do meu ativo e a vida útil dele, eu vou estar sempre casando o meu registro, a minha contabilidade, ao que de fato está acontecendo na minha operação. Eu não vou chegar lá e me deparar com equipamentos que ainda estão em uso, mas não oferecem mais valor contábil algum. Perfeito. Né? Porque eu vou ajustando o saldo que eu tenho a depreciar, diluindo em maior ou menor tempo de acordo com essa expectativa de uso. E isso vai te ajudar na linha do tempo também a ver quais são os pontos que tu tem de refazer o teu parque. Então, voltando, tu tem o valor, tudo que ele vai te gerar, mas tu também sabe quando é que tu vai ter um novo desembolso das tuas máquinas, do teu parque. E também, com isso, tu vai de uma forma mais suave planejando isso. Tá? Não vai ser aquela coisa que vai chegar numa reunião agora, começando o CAPEX de 2026, e o teu engenheiro diz, não, a gente precisa rever aqui 300, 500, 1 milhão em máquina que este ano não tem mais condições. Aí ele vai soltar vários exemplos dizendo, no passado a gente gastou em 3 manutenções que não estavam previstas de emergência para o forno X.
Então, com este controle adequado, vocês vão conseguir de uma forma mais tranquila também passar por oscilações, porque hoje nós estamos vivendo, no mercado global, uma insegurança. Imagina o que é para ti hoje tu desembolsar algo que não estava planejado, uma área pedir e tu dizer assim, ó, por exemplo, não temos como fazer esse investimento. Então, nós vamos correr um risco da nossa planta a qualquer momento parar. O quanto que esse valor dessa decisão tá agora que foi imposta, eu não tenho como sair. É sim ou não. Quando eu tenho um planejamento, eu consigo já aí sim fazer esforços para que isso consiga ser realocado. E sendo feito, né, gradativamente, que é o mais importante. É o trabalho conjunto, né? O trabalho conjunto com a área operacional. Às vezes a gente enxerga as áreas isoladas, né, dentro da empresa, a área contábil, a área fiscal isolada da área operacional. E isso normalmente cobra um preço. Muito. Cobra um preço. Então é importante que essas áreas se conversem e dentro desse planejamento como um todo, de visão estratégica de continuidade dos ativos, renovação de parque, isso esteja muito bem claro. Tem um outro ponto bem relevante da gente destacar aqui, quando a gente fala de vida útil, que é a questão da expectativa de uso associada a um limite estabelecido, seja por um contrato ou seja por um plano de renovação que a empresa já possui. Perfeito. Né? É uma limitação contratual. Contrato. Alguns segmentos têm alimentação contratual. O contrato, por exemplo, eu posso ter montado toda uma linha de produção para atender um cliente específico. Né? A gente vê muito em montadoras, né? Muitas vezes, ou uma prestamista de uma montadora, ela monta toda uma estrutura para atender determinada linha de produção e aquela linha ela tem uma vida finita, ela tem um tempo determinado que aquela fabricação vai ocorrer. Logo, todos os ativos que estão alocados naquela unidade geradora de caixa precisam estar adequados ao tempo do contrato. Exato. Ou seja, se o contrato estabelece que eu vou produzir peças para determinado veículo durante 5 anos, os ativos alocados lá não podem depreciar acima de 5 anos. Perfeito. Certo? Ou seja, porque eu tenho que chegar ao término deste período com todos os meus bens já a valor zerado. A valor contábil. Salvo a análise, e aí CPC 27, a gente trabalhar com um valor residual, né? Diferenciando do valor contábil que a gente falou antes, um valor residual. E esse valor residual está lá devidamente reservado, não formou parte da cota de depreciação, porque é o valor que eu reservei para que eu possa depois levar ele ou a valor de mercado ou algum outro tipo de operação dentro da minha companhia. Então, ou seja, eu depreciei ele até este limite e o valor residual é o valor reservado. O quanto eu espero reverter do bem ao término da vida útil desta UGC, dessa unidade geradora de caixa. Então, pode ser uma linha de pensamento aí também, né? Claro. E tem o ponto aqui em relação ao controle desse ativo e essa análise da manutenção, que é o risco que as empresas correm e a gente encontra isso em todas as companhias. Todas as companhias. A gente encontra bens que não houve a devida comunicação, já existe a obsolescência técnica dele, ele já não está mais operando, ele está lá na área guardado num canto, retirado, afastado do uso do dia a dia, mas lá na área contábil aquele registro permanece gerando despesa de depreciação. E como se tivesse ativado. Como se estivesse gerando renda para a empresa. Isso é um erro. É um erro, não tem outro termo, né? E esse erro pode custar caro para a companhia quando a gente fala especialmente de auditorias. E também, perfeito, e também na questão de tu conhecer o que tu está realmente gerando, porque o corporativo está olhando como se aquela planta estivesse funcionando com esses ativos. E quando tu vê, tem aquela zona, vamos dizer assim, a zona morta, que o pessoal coloca, muitas vezes a gente vê em planta, motores, redutores, é o mais comum porque quebra. Tu está carregando o custo do teu produto. Isso aí, tu está inflando. Exatamente. Então, o teu ticket já não está correto, tu não tem essa certeza. E também, quando tu vê, tu precisa daquele motor, mas espera aí, na contabilidade está dizendo que tem 3. E aí a contabilidade começa a conflitar com a área técnica. Então, as duas vezes, como tu falou, em vez de se conversar, começam a se gladiar. Divergem. Exatamente. A avaliação, ela é uma ferramenta de decisão. Né? Ou seja, é uma ferramenta que auxilia o contador, auxilia o controller, o diretor, enfim, a administração da companhia a tomar decisões assertivas técnicas e com o valor adequado. Se eu não tenho conhecimento de quanto vale o meu negócio, de quanto vale a minha empresa, eu certamente estarei tomando decisões que não vão me levar para o melhor caminho. Então, a importância da gestão de ativos
né, bem equilibrada, passando por uma avaliação de mercado muito assertiva, com laudo técnico embasado, sustentado, com metodologia de mercado consagrada. Isso traz uma transparência para o mercado e um conforto para a gestão, a administração da companhia. Então, você empresário, você contador, você analista de contabilidade, enfim, você que se envolve com ativo imobilizado, não abre mão de ter controle assertivo na tua empresa, não abre mão de saber quanto vale de fato o teu ativo e ter a gerência disso sobre uma alta eficiência de controle, porque isso daí pode custar caro, inclusive a continuidade da tua empresa. Perfeito. Indo nesta linha, Marcelo, também, não tanto para a avaliação, mas ela é um ponto também que nos ajuda. Movimentações estratégicas. Se eu estou vendo que eu tenho dentro de um segmento de uma planta um valor agregado muito alto e talvez eu não esteja utilizando este parque com 100%, que a gente vê muito quando a gente faz perguntas aos engenheiros, não, minha planta está funcionando a 80%. Esses 20% aqui eles podem ser realocados. E isso também vai fazer com que o teu fluxo de caixa melhore. Tu tem um centro de custo hoje que pode estar te dando prejuízo, mas colocando agora aquele incremento, tu está conseguindo fazer ele melhorar o cenário. E isso a corporação como um todo ganha. Então, as movimentações, com base no que tu tem, sabendo o que é sucata, o que não é sucata, e o que tem de valor, tu consegue também estrategicamente jogar dentro dos setores. E isso que tu fala, é plenamente de acordo, mas também tem uma questão fiscal envolvida nisso, que é muito importante a companhia estar atenta. A gente fala de obrigações fiscais, controles assertivos e adequados, aquilo que a norma te exige e te orienta. Um bem, um ativo, ele só pode ser controlado a nível de ter a sua despesa de depreciação apropriada a partir do momento que ele está disponível para uso. A partir do momento que ele é colocado na operação à disposição desta operação, a partir do momento que ele começa a gerar receita para a tua empresa. E ao contrário é verdadeiro, porque ele precisa ser findado, precisa ser paralisado quando esse bem deixa de estar disponível ou deixa de ser utilizado pela companhia por qualquer decisão. Né? Então, este controle ele é fundamental para que o teu número lá na parte tributária ele seja adequado e assertivo e, por sua vez, tu faça o recolhimento do imposto justo. Claro. Adequado para isso. Tu não vai pagar nem mais nem menos. Né? Claro. Pagar mais significa tirar dinheiro de dentro da tua empresa, né? Menos dinheiro no caixa, e pagar menos pode significar um risco fiscal. Um risco fiscal de uma auditoria de uma Receita Federal, né? Um auditor independente observar esse tipo de desvio e tu precisar fazer uma correção de rota, né? E que é hoje muito normal, né? As auditorias externas são contratadas para verificar esses possíveis gaps, né? Muito mais visto nas grandes empresas, mas por isso que é importante aqui a gente estar descomplicando, né, pessoal? Esse é o nosso objetivo, né? Então, fazer com que essa visão para pequena e média empresa, como a gente trouxe no início do podcast, é que vocês tenham essa preocupação, tá? Esse alerta. Porque quando nós temos, está no nosso radar isto, a gente começa a ver, pô, será que a minha empresa está se comportando? Realmente as áreas estão integradas ou realmente eu tenho duas áreas separadas trabalhando? E se eu perguntar para a contabilidade hoje, puxa para mim um relatório de tudo que eu tenho aqui de motores em funcionamento depreciando. O meu engenheiro me traz a relação de todos os motores que eu tenho que são sucatas e que estão funcionando. Será que realmente eu tenho uma aderência nesse sentido? Ou eu vou começar a me preocupar? Porque daqui a pouquinho a minha engenharia vai me pedir um valor de CAPEX e a minha contabilidade vai dizer para mim, não, peraí, nós estamos inflando nosso ativo. Não conversa com o que eu tenho no histórico. É isso aí. Cadê as baixas? Porque daí a contabilidade vai cobrar. Cadê as baixas? Se eu preciso comprar 2 motores para repor esses 2, onde é que foi parar esses 2 que eu não estou vendo? Exatamente. Então, isso é interessante e provocativo no sentido de que, muitas vezes, e é natural, a gente quer sempre olhar a empresa crescendo, mas às vezes ela precisa crescer saudável. Então, não adianta você querer inflar e mostrar, não, hoje eu tenho de ativo, eu tenho 1 milhão de ativo. Mas espera, a tua empresa, a tua indústria, ela precisa de 1 milhão de ativo ou tu estaria gerando o mesmo caixa com 700, 800? Esses 200 mil não estão sendo bem aproveitados. Aponta a ineficiência, né? Exatamente. É bem isso. Quando a gente fala da gestão de ativos, da visão ampla do negócio, a gente traz todas essas variáveis para dentro do jogo, né? A avaliação é mais uma delas. Recapitulando coisas do passado que a gente falou no inventário físico, na parte contábil, a gente falou lá também sobre normas e procedimentos. Né? E isso que a gente está falando na avaliação agora, que está refletindo na avaliação, que é uma parte muito sensível, né? Pensa que eu fiz já todo o saneamento da minha base de dados, eu já tenho a exatidão, a conformidade em relação a tudo que eu tenho no inventário físico versus o registro histórico contábil. Isso tudo já está conversando, já é ponto que já se deixou para trás. Agora eu estou falando do reflexo
que todos esses ativos levados a mercado ou é analisado sobre a sua capacidade de gerar renda para a empresa, como que eles se comportam comparando este valor com o valor contábil histórico, para chegar num impairment, para chegar no ajuste da depreciação. Agora, a parte de normas e procedimentos, a parte onde eu gerencio corretamente desde a entrada do meu bem, do registro adequado, a taxa de depreciação, a revisão periódica, está traduzindo aqui, está chegando neste momento no resultado que eu estou consolidando no final de um exercício. E não à toa que o CPC orienta que esses dados, essas informações sejam revisitadas ao menos ao final de cada exercício contábil. Ou quando houver indícios. Indícios de perda. Podemos falar de indícios de perda aqui, né? Sim. Um outro gancho, né? Onde é que eu tenho um cenário, a gente acabou de falar da guerra, a gente acabou de falar de uma oscilação cambial, mas onde é que eu posso ter outro cenário que me sugere que o meu bem ele está perdendo valor? Que pode me sinalizar a necessidade de chamar a ciclo para fazer um teste de recuperabilidade, saber se o valor lá registrado é recuperável, para deixar o acionista protegido. Nós tivemos uma situação que foi global, a pandemia. Perfeito. A gente teve, então, momentos, e isso é um case que nós passamos, pessoal. Nós fizemos um cliente antes da pandemia acontecer. E depois, passados-se 6 meses, voltou às atividades, o cliente, ele nos perguntou, Ciclo, hoje os meus bens estão valendo a mesma coisa que há 6 meses atrás que vocês emitiram o laudo de vocês? A gente respondeu, o mercado agora está em outro momento. Ou seja, aquelas máquinas que estavam disponíveis sendo fabricadas, sendo produzidas, com toda a questão econômica global parou, aquela máquina lá agora tem outro valor. E teve situações para mais e para menos. É isso. Muita coisa inflou. Eu vou provocar aqui o que é mais simples que no nosso dia a dia, os veículos. Quem não percebeu que o seu veículo teve um ágio, né? A gente usa muito a tabela FIPE aqui no Brasil, né? Ela não ganhou valor? Todos os veículos. Hoje um veículo comum não é mais a mesma base que nós tivemos antes da pandemia. Porque a gente teve um retrocesso. Tivemos uma queda de produção, a queda de produção gerou menos oferta para o mercado, menos oferta do mercado valorizou aquilo que estava no mercado. Com maior demanda. É lei de demanda. Aí. Exatamente, oferta e demanda. Então, este ponto é muito importante, por isso, eu puxando o que tu comentaste, Marcelo, da revisão periódica, ela faz total sentido. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos as nossas enchentes. A enchente 2024? Exatamente. Quanta empresa, né, quebrou, porque não conseguiu se reerguer, mas quanta empresa teve que refazer metade do seu parque porque ficou debaixo da água? E será que conseguiu pegar de primeira mão ou utilizou o benefício de máquinas de segunda mão fora do Brasil em outros estados? Então, por isso é que é importante tu conheceres o valor de mercado dos seus ativos, porque assim tu consegue ser mais assertivo em momentos críticos. A gente está falando aqui de fatores extremos, sim. Eu trouxe 2 exemplos, né? A pandemia e a enchente, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Muito fortes. A gente está falando de extremidades, né? Mas também tem que estar preparado o plano de contingência e bom controle e boa organização para passar por momentos assim. Claro. E essa é a prova da pergunta que eu fiz antes, né? Quais são os indícios, quais são os fatores econômicos que podem gerar uma superavaliação ou subavaliação do meu ativo. Esses 2 fatores são perfeitos. Mas tirando esses extremos, tirando esses 2 pontos aí que são, saem da curva. Saem da curva. A gente poderia falar também aqui de uma obsolescência de mercado para o produto que eu fabrico. Eu posso estar falando de uma baixa demanda que absorva o produto que eu comercializo. Logo, eu preciso rever minha base de custo, a minha linha de produção que está projetada para produzir X peças, eu preciso fazer X menos. Isso aí. Né? Então, isso tudo vai fazer o quê? Com que eu tenha que diluir o meu custo em uma capacidade menor de produção, uma produção mais reduzida. Isso. Né? Então, isso daí já tem um indício que a minha unidade geradora de caixa começa a trazer defasagem em relação ao que foi projetado. Exato. E aí tu começa a ter tu tem o conhecimento, tu começa a ter estratégias em cima disso. Tu começa a mudar o teu produto. Claro, não vamos aqui também em outro caso extremo, eu sempre vou nos extremos, né? O meu jeito de ser. A gente teve a questão do Blu-ray, né? Quanta empresa investiu e produziu, mas foi um produto que não engatou no mercado. Veio outras tecnologias. Durou pouquíssimo. Muito. Ele veio numa onda, se tu pega aí, um exemplo legal, porque nessa época eu atuava no segmento, né? Sim. Eu e a minha esposa, nós tínhamos uma videolocadora.
Então. E foi bem legal, bacana isso daí. Porque se fala de obsolescência tecnológica, revisão de mercado. Isso aí. Nós tínhamos uma locadora, minha esposa havia trabalhado alguns anos nela, e depois que nós casamos, enfim, um tempo lá, essa locadora que ela tinha sido funcionária foi ofertada para ser vendida. Negociado. Negociada. E a minha esposa, junto com o irmão dela, adquiriram a locadora em sociedade, e depois, logo na sequência, o meu cunhado saiu da sociedade, ficamos só eu e a Audrey. E eu sempre muito ligado e antenado, né, em questões de mercado, né, tava sempre buscando novidades. E aí eu comecei a conversar com ela e existia a Blockbuster, né? Sim, a Blockbuster era carro-chefe. Era case, né? E eu lendo matérias, né, especialmente dos Estados Unidos, lendo matérias sobre crises que a Blockbuster vinha enfrentando, desafios frente às novas tecnologias. E lá já se falava de streaming. Não estava se falando de Blu-ray. Blu-ray era muito pouco. É isso. Então, esse exemplo que tu trouxe do Blu-ray, para mim, ele é o seguinte, a videolocadora, né? O VHS, a gente viveu um momento onde o VHS foi substituído pelo DVD. Isso é. Nós, na locadora nossa lá, renovamos os VHS, todos, eles acabaram ocupando uma prateleirinha pequena, e nós fomos investindo em DVD, um investimento bem legal, bem bacana. E fomos renovando. Quando essa onda do DVD estava acontecendo, altos investimentos em DVD, a Blockbuster começou a apresentar deficiências, né, de resultado, começou a acontecer a onda do streaming nos Estados Unidos, e aí começou a se falar de Blu-ray. Blu-ray veio como uma onda, só que o streaming veio com uma onda maior ainda, e soterrou tudo. E eu fiz uma estratégia, enfim, mercado, né? Sim. Mercado. Eu fiz uma estratégia na época que eu falei para a Audrey, eu disse, nós precisamos vender a locadora. Mas por que vender a locadora? Nós vamos afundar com esse negócio se nós não vendermos ela. Nós vamos perder todo o valor de mercado dela, todo o valor investido em curtíssimo espaço de tempo. Eu joguei 5 anos na época para ela, tá? Sim. E não levou isso. Não, foi bem. Nós bem vendemos a locadora num ano, tá? E aproximadamente não fechou um ano depois, o proprietário que adquiriu ela de nós encerrou as atividades. Fechou as atividades. E aí eu mostrei para ela, digo, tá vendo? A importância de tu estar antenado no mercado. Esse gancho que tu puxou é legal, porque a gente traduz isso para uma experiência, por exemplo, que eu vivi, e que mostra a importância do empresário estar atento ao seu mercado. É isso aí. Ele precisa estar atento às novas tecnologias, gestão de ativos. Bom, nós viemos de uma escola, nós viemos de experiências onde se fazia gestão de ativos em um modelo. Lá mesmo nós acompanhamos a evolução e o aperfeiçoamento de fazer a gestão de ativos, só que hoje na Ciclo nós já fazemos muito diferente. É isso aí. Muito mais avançado. Quando a gente fala aqui no episódio do inventário, né? A gente falou das etiquetas patrimoniais, a gente falava de etiqueta de código de barras, aí a gente falou do QR Code e a gente falou da radiofrequência. Isso aí. Poxa, a radiofrequência hoje, né? E a gente está falando agora já de GPRS, tags de GPRS, satélite. Isso. Então, cara, isso daí não para. E né? é tecnologia. É tecnologia. Puramente. E vai transformando a forma de nós gerirmos patrimônio para os nossos clientes. E logo, se nós não estivermos antenados a isso e atentos a essas mudanças e acompanhando esse movimento, nós, como empresa, nos tornaremos obsoletos para o mercado. É isso aí. Né? Então, é a mesma lógica que todo empresário tem que usar dentro do seu negócio. Acompanhando o seu parque fabril, acompanhando o seu produto, a escalada do mercado, projeção de crescimento, o que está acontecendo no mercado lá fora, porque, querendo ou não, é uma realidade do Brasil. A onda vem depois para nós. É isso aí. A onda chega depois. E a atenção sempre ao ponto da tecnologia. Né? A gente hoje fala muito, não é só em equipamentos de TI. Né? Hoje a tecnologia está empregada em tudo. Dificilmente tem um segmento que não é influenciado pelo nível tecnológico da tua empresa. Então, quanto mais próximo tu tiver do teu mercado, como tu falaste nesse exemplo que nós trouxemos aqui, tu tiver antenado, tu tem grandes chances de passar por mudanças e não ter que a tua geração de caixa tenha que cair, que tu tem que passar por oscilações, por surfas, né? Por ondas que não são as melhores, as mais agradáveis. Então, tudo isso vai fazer com que tu consiga, de uma forma mais saudável, passar por essas oscilações de mercado e ter melhores estratégias. Tá? E a avaliação ela te ajuda nisso periodicamente, porque... Por exemplo, vamos agora a um outro cenário, em 2030, né? Nós estamos hoje em 2026, e eu estou vendo no laudo que a Ciclo emitiu à minha empresa que 50% do meu parque eu tenho que renovar até 2030, certo? De que forma eu vou fazer isso? Como é que eu penso essa mudança?
E aí nós podemos chegar para o cliente, no próximo ano ele nos contrata, né? Que é muito comum, e a gente confirmar para ele, olha só, o que era 2030 passou a 2031. E muito normal o gestor nos perguntar, mas Marcelo e Vinícius, por que isso aconteceu? Me expliquem, por que eu ganhei mais um ano? Né? E aí a gente vai para todos esses fatores que a gente já comentou, que é a sua manutenção bem feita, seguindo o que os fabricantes e fornecedores estão indicando, e também a questão de tu estar mais atento ao que tu precisa para estar ali muito assertivo. Né? Tu tem que estar alinhado com a tua produção e a contabilidade. Então, quando você tem isso muito próximo, você vai conseguir estender cada vez mais a vida útil dos ativos. Mas vai chegar um ponto que tem aquele muro. A tecnologia mudou. E aí, você antenado, indo nos seus fóruns, nas suas... a gente estava comentando agora também de feiras, né? Lá você encontra muito, né? Muita questão de novidade de mercado. Daqui a pouquinho eu encontrei a Ciclo nessa feira. Olha o que os caras estão fazendo de gestão patrimonial. Eu ainda estou com a minha tagzinha sem código de barras, Marcelo. Não, quantas empresas a gente vê que só tem lá o código? Tem empresa que nem tem tag. E algumas têm tag e a tagzinha é só o número, nem controle. O cara vai lá e ainda coleta aquele número manualmente. Infelizmente tem muita empresa. Não sei se é infelizmente ou felizmente, né? Porque nós temos trabalhos. Nós é felizmente, né? Bastante. Mas, olhando do ponto de vista do empresário, ele precisa subir de nível, ele precisa, né, escalar. E aí, cara, esse ponto é legal também porque tem empresários médios e pequenos que acham que um projeto de gestão de ativo custa o valor do parque fabril, o valor da máquina. Aí. Não, cara, não. Só que, claro, vamos partir de um ponto de princípio. Se tu considerar gestão de ativo custo, não contrata. Se para ti gestão de ativo é custo, tu empresário, tu contador, tu controller, se gestão de ativos é custo, não contrata. Né? A Ciclo prefere não ser contratada. Agora, se gestão de ativos é investimento, tu entende isso como, de fato, diferencial competitivo e estratégico para o teu crescimento, aí vem conversar conosco. Aí nós estamos prontos para te atender. Não, e a mensagem que a gente está passando é proteger o teu valor da tua empresa. É tu ter relatórios fidedignos, o acionista chegar para ti, Vinícius, quanto que eu tenho em máquina? Tá aqui, é fidedigno. Tá, mas a minha contabilidade está apontando isso. Não, mas aqui a gente tem um ajuste agora. Tomada de decisão. Véio. Exatamente. Tomada de decisão pelo mercado, pelo momento atual. É isso aí. O mercado eu não vejo como, né, o profissional de alta performance, o profissional de alta performance não pode se permitir tomar decisão sem dados. Não. Pensa num motorista, vamos pensar num piloto de avião tomando decisões sem estar olhando para o painel de bordo, confiando no painel de bordo. Exato, os indicadores estão ali piscando para ti. E aí? Então, tem muito risco nisso daí quando a gente fala de tomada de decisão em cima de dados que não são reais. Né? É fundamental esse olhar. E trazendo agora um pouquinho também, a gente sabe que as grandes corporações, capital aberto, elas têm obrigações de divulgar os seus balanços, as suas demonstrações contábeis e financeiras. Mas elas também, às vezes, elas pecam muito nisso. Porque elas têm tanta coisa para gerir, né? Então, eles acabam dizendo assim, delegando. E delegam para quem? Para auditorias. As auditorias muitas vezes já sabem que vão chegar lá e tem este ponto. Né? Olha só, pessoal, o controller, tu tem este ponto aqui. Tu tens que trazer uma empresa para fazer aqui a revisão das tuas vidas úteis. O teu valor recuperável, o teu impairment, vamos verificar isso. Tá aqui, faz 5 anos que tu não verifica isso. Mas é que aí, Vinícius, por não manter uma política adequada, eu acho que esse é o ponto, por não manter uma política adequada, as empresas acabam, às vezes, fazendo remendos por obrigação. Também. E aí uma auditoria que te recomenda fazer um trabalho que é necessário para 100% do teu parque fabril, ela já admite, face a defasagem, face a governança que não está sendo implantada, ela já admite a representatividade 80-20, ela admite que tu pegue 80% dos principais ativos da tua companhia, que performam o teu maior valor patrimonial, e tu submeta somente esses a um teste de recuperabilidade. Perfeito. Claro que tu está atingindo um valor relevante, óbvio, da tua companhia, mas não volume. Não está falando do todo. Não e volume. Quanta coisa se perde, às vezes, no pequeno também. Quanta coisa se perde nesses outros 20%. Não, o motor. Né? E às vezes tu tá brigando lá na ponta por um valor de venda, tu tá brigando lá na ponta pela competitividade do mercado, mas tu não tá olhando para dentro de casa, que tu consegue reduzir teu custo, adequar ele e automaticamente te tornar mais competitivo, e isso vai refletir na tua fatia de mercado.
Então, por isso que eu falo, é investimento, não é despesa. Claro. Esse é o olhar que a gente precisa cada vez mais fomentar, trabalhar, né? E o podcast tem esse objetivo. Claro. A gestão de valor passa por aí. Agregar valor, levar conhecimento, levar informação e poder trazer isso para uma mesa de discussão, trazer isso para debate. Porque esses debates eles são extremamente saudáveis para quem quer subir de nível. Né? Para quem quer escalar aí, esse monte e chegar lá no topo e comemorar a vitória. E hoje a gente vê também, não vamos só falar do que está faltando, mas a gente vê que empresas que estão engolindo o mercado, elas estão fazendo isso. É isso aí. A gente está percebendo, muitas vezes a gente está dentro dessas empresas, com recorrência, ano a ano elas estão fazendo. E cada vez mais a gente tem a notícia. Ciclo, venham aqui porque vocês vão fazer uma nova planta. Isso aí. A gente acabou de fazer uma negociação, a gente acabou de fazer uma aquisição e precisamos que vocês façam, porque essa empresa que nós estamos adquirindo não tinha essa prática. Isso aí. Estão passando por isso agora, Marcelo. Isso aí. Se tu quiseres dar um pouco mais de detalhe. Não, mas é isso aí. A gente tem os nossos cases, né? Clientes que já caminham há alguns anos conosco, né? Nós temos o privilégio de caminhar com alguns clientes há alguns anos e que tem essa visão muito desenvolvida, essa política muito bem implantada. Nós falamos isso num outro episódio também, né? Quando falava de gestão de ativos. E eles têm um planejamento estratégico muito bacana, onde esse cliente específico, num período de 5 anos, ele percorre todas as unidades dele. E agora, a cada aquisição feita, esse desafio aumenta para continuar dentro do escopo de 5 anos. Isso aí, da fatia dele. Da fatia. Então, ele vai fazendo um reinventário periódico, a revisita desses valores, a revisita de toda a sistemática de controle patrimonial dele, para que no curso de um período de 5 anos ele tenha tudo atendido. E aqui a gente está falando de um cliente muito grande, de uma operação internacional. E que nós temos o prazer e a satisfação de estarmos presentes, né? Sim. Peru, Equador, Bolívia, Chile. Vamos parar por aí. Para por aí, não dá muita informação para o mercado? Não. Mas é só entrar no nosso portfólio lá que dá para ver quem é. Mas eu gostei de pegar esse exemplo deste cliente também, que é importante, pessoal. Ele já tem a sua prática, a sua política de fazer anualmente. Mas uma coisa que eles não param é de se atualizar. Ou seja, vocês vão recordar no nosso episódio de inventário físico, a gente fala de um documento chamado catálogo de ativos. E este cliente, ano passado, ele fez uma revisão deste catálogo. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Desde que a gente vem realizando os trabalhos, eles tinham políticas de, por exemplo, ativar redutores das suas máquinas. Passada uma revisão agora interna de governança, eles estão dizendo, redutores para nós agora não vamos mais ativar. Ou seja, não pode somente, aqui eu finquei há 5 anos atrás, aqui eu vou ficar 10 anos. O que me serviu hoje não necessariamente vai me servir amanhã. Exatamente. Então a gente tem outros exemplos. Quem aqui já não passou desde uma HP12C ter um valor de mercado que fazia com que tu botasse na contabilidade. Os contadores agora que estão nos escutando, com certeza vão dizer, eu ativei uma HP12C. Né? Uma máquina de escrever. Tu não é tão antigo assim, tu sabe disso pela história, né? Não, eu peguei base, sim, não. Muitas análises de base eu peguei esses ativos. Então, é com prática mesmo que a gente... Daqui a pouco tu vai dizer de máquina de datilografia também. Não, mas a máquina de escrever, eu já estou simbolizando isso, né? Então, são pontos, pessoal, que a gente diz assim, estamos escutando, tá? O podcast da Ciclo. E, eu já faço tudo isso, então eu estou bem. Não, também não caio na armadilha. Porque como nós temos que nos atualizarmos no que tem de tecnologia na gestão patrimonial, o cliente também tem que estar atento a de como era feito há tanto tempo que vem se permanecendo, vem sendo feita a manutenção, se eu não tenho que rever as normas, as políticas, se eu não tenho que ajustar algo. Porque tanto a legislação como as tecnologias, elas estão sempre sendo atualizadas e melhoradas. Então, acho que é esse também um ponto aqui que é importante destacar. É isso, melhoria contínua, eu acho que passa por isso, né? Nem sempre, na máxima é essa, né? O que me trouxe até o momento atual, o que me trouxe até onde hoje eu estou, não necessariamente vai me levar para o próximo nível. É isso aí. Vai me levar onde eu quero estar. Então, revisitar isso sempre, as ferramentas que tu dispõe, é fundamental para saber se elas estão aderentes e alinhadas aonde tu quer chegar, que é o teu objetivo. Perfeito. Eu acho que em termos de avaliações, dentro da proposta, né? Se a gente puxasse aqui agora um detalhamento técnico do CPC 01, certamente transcorreríamos um episódio inteiro falando dele. Sem dúvida. Né? CPC 27, que a gente pincelou um pouco aqui. Poderia falar do CPC 28, bens mantidos para investimento.
É outro tipo de avaliação, Também é outro né? tipo. Uhum. Então, ou seja, existem várias oportunidades aí da gente explorar, né, essa abordagem e que ela vai ao encontro da necessidade de cada cliente, né? Cada perfil de negócio, cada cliente tem uma necessidade e a Ciclo está preparada para poder apoiar, para poder ajudar a entender melhor como as ferramentas de mercado hoje podem auxiliar a tua empresa a melhorar o nível de governança, a implantar uma gestão patrimonial eficiente e que realmente traduza em dados fiéis, dados reais para a tomada de decisão aí dos gestores. Perfeito, Marcelo. Próximo episódio, nós esperamos falar um pouco mais sobre esse combinado de todas as estratégias, né, para a tomada de decisão e trazer um convidado aqui para a mesa junto conosco, um especialista, né, que tem muitos anos aí de experiência na área de auditoria, na área de controladoria. E em breve a gente divulga aí o nome do profissional, mas ele vai estar aqui conosco conversando num bate-papo bem legal, bem interessante sobre os impactos reais disso tudo que a gente está falando. Qual o reflexo? Cases, né, e dados bem específicos sobre experiências dele, vivências dele, que traduziram aí em situações ou de sucesso, né? Ou de insucesso. Né? Porque a gente tem que aprender também com todas as realidades. Então vai ser bem legal. Próximo episódio a gente espera aprofundar ainda mais nessas águas aí que falam do impacto tributário, do impacto da governança, do impacto de uma boa gestão de ativos dentro de uma companhia. Uma companhia que quer perpetuar no mercado não pode deixar essa página de lado. A companhia que quer perpetuar no mercado precisa estar atento ao que grandes players estão realizando. Então, esteja conosco no próximo episódio. Se gostou desse episódio, compartilha com os amigos, compartilha aí nas tuas redes sociais, né? Dá um likezinho, né? Compartilha com todos que tu entende que esse assunto possa fazer sentido, tá? E o nosso agradecimento por estarmos aqui hoje nesse bate-papo, nessa troca, né? No Gestão de Valor, o podcast da Ciclo Consultoria. Muito obrigado, pessoal, pelo tempo, a atenção de vocês. Espero que tenham aproveitado esse conteúdo com muito carinho e também de uma forma leve, a gente, né, pensou, para que todos aí consigam, de uma forma descontraída, entender um pouquinho como está a sua empresa, tá? E o que pode também, se não é a sua função neste momento, um dia pode ser, passar para o seu gestor. Né? Olha, eu estou aprendendo isso, tem um canal bacana. E também aí, como o Marcelo colocou, distribuir, né, passar aí aos amigos e cada vez mais a Ciclo aí vir a ser conhecida no mercado. Fechado? Aquele abraço. Abraço, pessoal.